Olá, sou Teresa Power e este é o podcast católico Eu e a Minha Família Serviremos o Senhor. Neste podcast, procuramos encontrar formas muito concretas de tornar a nossa família, a nossa casa, a nossa vida verdadeiramente habitadas pelo Senhor. Queremos construir famílias sagradas, como a Sagrada Família. Queremos educar os nossos filhos na fé católica e queremos construir a nossa casa sobre a rocha, como Jesus nos pede em Mateus 7, versículos 24 a 27. E segundo esta palavra, constrói sobre a rocha todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, diz Jesus. Então hoje, neste quarto episódio, vamos centrar-nos nisto, ouvir as suas palavras para as podermos pôr em prática. Não há verdadeira oração cristã sem muita escuta da palavra, sem muita leitura e releitura das Escrituras, sem muita conversa familiar da Bíblia na mão. A Josué, o grande sucessor de Moisés, Deus disse, e lemos isto no livro de Josué, capítulo 1, versículos 7 a 9. Sê firme e corajoso para agir segundo a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te afastes dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que triunfes em todos os teus empreendimentos. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir segundo tudo o que nele está escrito. E a Timóteo, Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda a boa obra. Muitas pessoas assustam-se perante este imperativo de ler e escutar a palavra de Deus. A Bíblia é tão grossa, tem tantas palavras, parece tão complicada. E depois há todo um conjunto de ciências e de estudos em torno da Bíblia, da história, a arqueologia, da teologia hermenêutica, que fazem com que nos acomodemos à ideia de que a leitura da Bíblia não é para nós, é para os sábios e entendidos. Mas não diz Jesus em Lucas 10, versículos 21 e 22, que o mistério de Deus só se revela aos pequenos e humildes, porque Deus se esconde dos sábios e entendidos? Quantos estudiosos da Bíblia nunca se encontraram com Jesus, apesar de conhecerem todos os meandros das Escrituras? E quantos simples leigos conhecem o Senhor intimamente, lendo e relendo as Escrituras, sem nunca terem feito um estudo bíblico? Não tenhamos medo. Se a Bíblia fosse apenas para os doutores da lei, o nosso Deus seria um Deus de elites. A Bíblia é para todos nós. A Bíblia é o próprio Deus que inicia uma conversa com todos os seus filhos. Ele vem ao nosso encontro com palavras inteligíveis, palavras humanas, para que nos possamos entender mutuamente. Isto não significa, claro, que possamos interpretar a Bíblia a nosso belo prazer. Deus não se contradiz, pelo que o que Ele nos comunica na sua palavra não pode nunca estar em contradição com o que nos comunica através de toda a tradição da Igreja ao longo dos séculos. Na sua segunda carta, a segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, Pedro adverte, e vou citar porque é muito importante esta citação. Antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de uma interpretação particular, pois a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens, impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Fim de citação. Assim, ter bons conhecimentos de catequese e estar atento à palavra do Papa de cada geração é essencial para compreendermos as Escrituras. Há muito, muito tempo, na Idade do Bronze, houve um homem que escutou a voz de Deus. A voz que lhe falava era diferente de todas as outras e o amor que experimentava por essa voz era tão abissal que este homem não hesitou em obedecer. E partiu para uma terra desconhecida, guiado apenas pela voz, guiado apenas pelo amor. Chamava-se Abraão. A sua história vem narrada a partir do capítulo 12 de um livro belíssimo que vale a pena ler e reler em oração, o Gênesis. Se o abrirmos, e se abrirmos todos os outros livros que se lhe seguiram, também nós escutaremos uma voz profunda, amante, poderosa, a voz do Pai. É a mesma voz que 2 milénios depois de Abraão, Jesus vai escutar sobre o Rio Jordão, no dia do seu batismo, como lemos, por exemplo, em Marcos 1, versículo 11. E diz assim: Tu és o meu filho muito amado. O Pai foi-se dando a conhecer devagarinho,
e a sua voz paternal atravessa todos os livros daquilo a que chamamos o Antigo Testamento. Este Pai eterno revela-se logo no início, quando no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, ficamos a saber do seu gosto em conversar com Adão e Eva pela brisa da tarde. Que detalhe! E depois do pecado, quando o jardim da nossa alma se transformou num deserto, Adão e Eva reconhecem a sua nudez. E o Pai tem o gesto de uma ternura verdadeiramente maternal. Se virmos no Gênesis 3, versículo 21, diz assim: o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e vestiu-os. Deus vestiu-os como uma mãe ou um pai vestem o seu filho pequenino. Estamos na infância da humanidade, estamos na infância da fé. Quando Israel era um menino, eu o amei, diz mais tarde o mesmo Pai no profeta Oseias, capítulo 11, versículo 1. E em Isaías 49, 15 diz assim: poderá uma mulher esquecer a sua criança de peito? Pois ainda que a mãe se esquecesse do seu filho, eu não me esqueceria de ti. Mas não está o Antigo Testamento cheio de violência, de histórias sangrentas? Não está. Eu não sei como se divulgou a ideia de que a maior parte do texto do Antigo Testamento é violento, porque não é. A maior parte é magnificamente bela e ternurenta. Há, claro, episódios de guerra e crueldade, mas não são mais violentos do que, por exemplo, estas palavras do Evangelho. E cito Mateus 18, versículos 8 e 9. Se a tua mão ou o teu pé são para ti ocasião de escândalo, corta-os e atira-os para longe de ti. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti. Ou ainda, Mateus 18, versículo 6. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor será que lhe pendurem ao pescoço uma pesada mó e seja precipitado nas profundezas do mar. Não foi isto que aconteceu quando o mar de juncos se fechou sobre os egípcios que perseguiam o povo hebreu? Tomemos tudo à letra e seremos os mais miseráveis dos homens. Mas podemos fazer outra coisa. Pois se a palavra de Deus é para mim, é para ti, e não apenas para o povo na sua generalidade, então podemos riscar os nomes dos guerreiros e reis, dos profetas e patriarcas, das cidades e das tribos e substituí-los pelo nosso. Levanta os olhos, Jerusalém, diz a palavra. E eu posso ler: levanta os olhos, Teresa. Se assim fizermos, as histórias de guerra e toda a violência terão na nossa vida um efeito de radicalidade semelhante à ordem de Jesus para que cortemos a mão ou o pé pecaminosos. Ora, não sou eu que estou a inventar isto. É o próprio Jesus que nos ensina a ler a Bíblia desta forma. Por exemplo, em João capítulo 2, versículos 19 a 21, Jesus diz: destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E o evangelista acrescenta: ele falava do templo do seu corpo. Então, cada vez que falamos do templo, no Antigo Testamento, falamos do corpo de Jesus, que é também a Igreja, e falamos do nosso corpo, do nosso coração. Na homilia que proferiu no Iraque, a 7 de março de 2021, durante a belíssima peregrinação histórica à terra de Abraão, o Papa Francisco comentou assim esta mesma passagem do Evangelho em que Jesus expulsa os vendilhões do templo. E cito o Papa: por que é que Jesus realizou este ato tão forte, tão provocador? Fê-lo porque o Pai o enviou para purificar o templo, não só aquele de pedra, mas sobretudo do nosso coração. O coração deve ser limpo, posto em ordem, purificado. Fim de citação. Mais exemplos. Em Mateus capítulo 12, versículo 39, Jesus diz-nos que a história de Jonas é um sinal para nós. Ajuda-nos assim a substituir o nome de Jonas pelo seu nome e depois pelo nosso. E em Mateus capítulo 17, versículo 12, Jesus diz: Elias já voltou e vós não o reconhecestes. O evangelista explica-nos que ele falava de João Batista. Então Jesus está a convidar-nos a substituir o nome dos profetas pelo nosso e pelo nome dos profetas do nosso tempo. Experimentem fazê-lo. Jesus dedicava certamente muito tempo ao estudo das Escrituras. Tinha interiorizado de tal forma a palavra que aos 12 anos foi capaz de sustentar discussões inteligentes com os doutores da lei no templo, suscitando entre todos exclamações de pura admiração. Desde muito pequenino, Jesus foi percebendo que as profecias antigas se cumpriam nele mesmo. Identificava-se misteriosamente, profundamente, com o Cordeiro que tira os pecados dos homens, Cordeiro mudo e manso que Isaías descreve com tanto detalhe nos seus cantos do servo sofredor. Jovem,
Jesus descobriu-se como o esposo divino, que Oseias descreve nas suas profecias e que o Cântico dos Cânticos enaltece como nenhum outro livro. Por isso, foi-lhe possível perguntar, como lemos em Marcos 2, versículo 19, podem os amigos dos esposos jejuar enquanto o esposo está com eles? Jesus conhecia as Escrituras ao ponto de as citar de memória, como faz nas suas discussões com os fariseus, nas tentações no deserto, onde Jesus responde a Satanás unicamente com versículos das Escrituras, e na cruz, onde Jesus reza com palavras dos Salmos. Imitemos então Jesus, lendo e relendo as Escrituras até as memorizar e lendo a nossa vida nas suas histórias e nas suas orações. Jesus estava consciente de que havia passagens em que Deus se submetia, ainda um pouco, à capacidade de compreensão dos homens. Em Mateus 19, versículo 8, diz Jesus: Moisés legislou assim por causa da dureza dos vossos corações. Jesus estava a falar da questão do divórcio. É preciso então ler o Antigo Testamento com esta perspectiva, porque a Bíblia não é uma compilação de preceitos morais, mas um diálogo entre o pai e os seus filhos. Ora, entre os meus vários filhos eu tenho uma filha de 20 anos e outra de 8. Eu não me dou a conhecer da mesma forma as duas. A de 20 anos conhece muito mais profundamente o que eu penso, o que eu sinto, a minha história pessoal. E mesmo que eu quisesse partilhar tudo isto com a minha filha de 8 anos, ela não teria capacidade de entender. Assim acontece com Deus ao longo do Antigo Testamento. Ele vai se revelando progressivamente à medida que também o povo vai crescendo na fé. A Bíblia não é um tratado de moralidade. Há nela episódios muito pouco edificantes. A Bíblia fala-nos da fidelidade absoluta de Deus, mas também da infidelidade contínua do homem. O que Jesus nos ensina a fazer é deduzir uma moral, uma ética, a partir da revelação que Deus vai fazendo de si próprio, a partir do que nós vamos conhecendo do seu amor. Diz Jesus em Mateus 5, 17 e 18: Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento. Aquele, portanto, que violar um só destes menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Fim de citação. Jesus ensina-nos a procurar a perfeição final de cada preceito, ainda que ela não seja manifesta nesse mesmo preceito antigo, no tempo histórico em que foi primeiramente pronunciado. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder em tribunal. Eu, porém, digo, todo aquele que se encolarizar contra o seu irmão terá de responder em tribunal. Assim, quando alguém pergunta hoje, onde é que está essa lei da bioética, essa história sobre o sexo pré-matrimonial ou sobre a eutanásia, onde é que está isso na Bíblia? Está no aprofundamento da lei de Deus, a partir do que Jesus nos revelou da imensidão do seu amor. Pela inteligência, pelo estudo, pela oração e iluminados pelo Espírito, vamos descobrindo em Igreja as leis necessárias a cada época histórica, pois os desafios de hoje não são os mesmos do tempo de Jesus, nem Jesus esgotou todos os assuntos nos Evangelhos. É por isso que precisamos de ler a Bíblia com o Catecismo numa mão e a palavra do Papa atual na outra. É em Igreja e não no confinamento dos nossos preconceitos que fazemos este caminho de discernimento moral. Deus castiga? Eis o outro grande tema do Antigo Testamento que, a par do tema da violência, costuma ser usado para rejeitarmos a palavra de Deus. Bem, deixemos a palavra aos escritores do Novo Testamento. Na carta aos Hebreus, é-nos dito como interpretar esta linguagem. E vou citar Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 7. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te corrige, pois o Senhor educa a quem ama e castiga todo o filho que acolhe. É para a vossa educação que sofreis. Deus trata-vos como filhos. Qual é com efeito o filho cujo pai não educa? Se estáis privados da educação da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. Fim de citação. É do mais elementar senso comum esta constatação. Eu só castigo os meus filhos, eu não vou castigar os filhos dos outros. Eu castigo, como diz o escritor bíblico, aqueles que amo e que por isso me compete educar. A mentalidade moderna lida mal com estes conceitos bíblicos porque associa preconceituosamente, e eu diria maliciosamente, a ideia de castigo à crueldade. Mas a ideia de castigo e recompensa, como gestos sensatos de educação, atravessa toda a Bíblia,
do Gênesis ao Apocalipse, e está presente na linguagem de Jesus, como por exemplo na parábola do último julgamento que vem em Mateus capítulo 25. E em que consistem os castigos ou as recompensas de Deus? Tão simplesmente em permitir que soframos as consequências de uma má ação ou que desfrutemos das consequências de uma boa ação. Vejamos, por exemplo, o segundo livro das Crônicas, que termina com a narração das razões que levaram o povo ao exílio na Babilónia. Explica o livro como Deus enviava mensageiros ao seu povo e como o povo se ria deles e os ignorava. O cronista diz-nos que Deus fez tudo o que pôde, é engraçada a expressão, para salvar o povo das suas próprias ações. Por fim, e à luz desta expressão, já não havia remédio. E então os soldados estrangeiros, e agora cito, queimaram o templo de Deus, derrubaram as muralhas de Jerusalém, incendiaram todos os seus palácios. Vejamos com atenção. Não foi Deus quem queimou ou destruiu, foram os soldados de Nabucodonosor. Mas o cronista vê nesta permissão divina um justo castigo pela conduta do povo. E por isso atribui a Deus este castigo, dizendo: o Senhor mandou contra eles o rei dos caldeus, entregou-os a todos nas suas mãos. A linguagem bíblica de castigo ou recompensa é belíssima, porque nos ensina a confiar em absoluto em Deus e em receber como vindo diretamente das suas mãos tanto o bem como o mal que nos acontece. Pergunta Jó, no livro de Jó, capítulo 2, versículo 10. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? E diz Oseias, capítulo 6, versículo 1, vinde, voltemos para o Senhor. Se Ele nos feriu, Ele nos curará. Se nos atingiu com os seus golpes, Ele ligará as nossas feridas. Ora, digam lá, não é muito mais belo este pensamento bíblico de confiança absoluta em Deus que o pensamento moderno de que Deus não tem nada a ver com o mal que nos acontece? Saber que uma criança tem um pai bom e sensato, que a castiga e recompensa segundo as suas obras, é muito mais reconfortante do que imaginar que esta criança é deixada totalmente à sua sorte, sem ninguém que a eduque, que a ame. Ficamos muito empobrecidos quando despimos a Bíblia dos conceitos que não nos interessam e os substituímos por ideologia, como diria o Papa Francisco. Para concluir este tópico de castigo ou de não castigo, eu diria: ainda bem que, segundo a Bíblia, somos castigados por Deus e por mais ninguém. Como Deus só sabe amar, como Deus é todo misericórdia, nenhum castigo me poderá fazer mal. Por isso, o rei David, ao escolher um dos 3 castigos propostos pelo Senhor para reparar o seu pecado, diz assim, segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 14. Caiamos nas mãos do Senhor, porque é grande a sua misericórdia, mas não venha eu a cair nas mãos dos homens. Avancemos então. Os apóstolos, que conviveram com Jesus durante 3 anos, foram treinados pelo Mestre a ler as Escrituras como ele as lia. E a perceber que todas as Escrituras apontam para Jesus, a palavra do Pai, a única palavra que o Pai pronunciou desde o início. Por isso, Jesus faz afirmações como esta, em João 8, versículo 56. Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e encheu-se de alegria. Jesus mostra assim que já Abraão profetizava sobre ele. Ou esta afirmação em João 5, versículo 46. Se cresces em Moisés, haverias de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Jesus deu aos discípulos a última lição, já depois de ressuscitado, quando se pôs a caminho de Emaús com eles. Em Lucas 24, versículos 13 a 35, Lucas conta-nos que Jesus, e agora cito, começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia respeito. Os discípulos nunca tinham lido as Escrituras assim. E depois de reconhecerem Jesus ao partir do pão, concluíram: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Iluminados pelo Espírito Santo, que é o verdadeiro autor do texto sagrado, os apóstolos não tiveram, pois, dificuldade em entender o que se tinha passado. Entenderam então que o Antigo Testamento, as Escrituras, o Antigo Testamento prometia e Jesus cumpria. O Antigo Testamento escondia e Jesus revelava. Os apóstolos entenderam que Jesus era o cumprimento da promessa que Deus fizera desde o primeiro instante no Gênesis e que renovara com Noé, com Abraão, com Moisés, com David e a sua descendência. Se pegarmos no livro dos Atos e nas cartas dos apóstolos,
vemos como eles apresentavam Jesus percorrendo todo o Antigo Testamento, lendo todas as profecias à luz da ressurreição. Ora, experimentem abrir a Bíblia no discurso de Estevão, antes do seu martírio, e que ocupa um capítulo inteiro, nos Atos dos Apóstolos, o capítulo 7. Estevão percorre a história de Israel para que os seus ouvintes descubram quem é Jesus. Pedro faz o mesmo no dia de Pentecostes, diante das multidões que escutavam, como vemos nos Atos capítulo 2, versículos 14 a 36. E Filipe batiza o etíope que encontra no caminho, depois de o ajudar a entender o livro do profeta Isaías, como lemos nos Atos capítulo 8, versículos 26 a 39. Por tudo isto, São Jerónimo, o grande tradutor da Bíblia, afirma: desconhecimento das Escrituras é desconhecimento de Cristo. Ao dizer isto, São Jerónimo não faz mais do que parafrasear o próprio Jesus, que, no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39, afirma: são as Escrituras que dão testemunho de mim. Por que é que dizemos que Jesus é Salvador? Salvador de quê? Perguntam tantas vezes as crianças, aos pais, aos catequistas, e nós ficamos a olhar para elas, sem saber o que responder, porque descobrimos de repente que não sabemos a resposta. Aprendamos a responder como fizeram os apóstolos, contando a história do povo de Deus desde o início, contando dia a dia, aos bocadinhos, com paciência e persistência. Não há outra forma. Mas não basta contar. É preciso entrar nas Escrituras como Jesus entrou, lê-las como Ele as leu, torná-las nossas, cumprir em nós a sua promessa. Precisamos de nos descobrir nus como Adão e Eva, de deixar a nossa terra e partir atrás da voz de Deus como Abraão, de descer ao Egito como Jacó e de ter a ousadia de dele sair como Moisés. Precisamos de atravessar os nossos desertos, vencer as nossas batalhas, perder, cair e de novo nos levantar. Precisamos de rezar sem desfalecer, como Moisés sobre a colina, de derrubar as muralhas de Jericó, como Josué, e reerguer as muralhas de Jerusalém, como Neemias. Precisamos de anunciar a palavra e nos deixarmos consumir por ela, como os profetas. Precisamos de cantar e chorar, como Davi, de construir um templo no nosso coração, como Salomão, e oferecer nele sacrifícios, como os humildes e os pobres de Yahvé. Precisamos da fidelidade de Ruth, da fortaleza de Judite, da simplicidade de Esther. Precisamos da coragem de Gedeão, da prontidão de Samuel, do amor mais forte que a morte de Tobias. Só quando fizermos nossa a história do povo de Deus, poderemos afirmar como Jesus, na sinagoga de Nazaré: hoje cumpriu-se aos vossos ouvidos esta passagem das Escrituras. Lucas 4, versículo 21. E também o nosso coração ficará a arder. Nos próximos episódios vamos concretizar como, quando, onde ler as Escrituras, especialmente em família. Continuem connosco esta magnífica descoberta da maravilha que é ser igreja doméstica. Eu e a minha família serviremos o Senhor. Amém.